É uma história muito, vamos dizer, um pouquinho longa. É 30 minutos, parece pouco, mas é um pouquinho extensa. E você não pode se perder em nenhum momento dessa história, porque o Antigo Testamento inteiro, ele tem esse fundamento. E se você entender essa aula de hoje, o Antigo Testamento vai ser mamão para você interpretar. Você vai gostar do Antigo Testamento ao entender isso. Então, vamos lá? Em nome de Jesus. O início de tudo, quando começa em Gênesis, você tem um Deus criador que tem prazer na criação. Você tem um Deus que cria, e enquanto Ele cria, Ele diz o quê? E isso é bom. E quando Ele chega no homem, Ele diz, isso é muito bom. Deus Criador tem um prazer na sua criação em Gênesis, mas acontece um episódio, um acidente humano, em que o homem, seduzido por Satanás, cai na sedução da serpente e o pecado entra na humanidade. O pecado entrando na humanidade, a gente tem a mancha então do pecado na matriz humana. E agora o que acontece? Todas as consequências do pecado começam a vir à tona. Você tem o primeiro assassinato, qual é? Caim e Abel. Você tem a expulsão do Jardim do Éden. Todas essas coisas fruto do pecado humano. A família que origina de Adão e Eva e os seus filhos começam a se multiplicar. E com a multiplicação o povo cresce. Até então não existia a nação de Israel em si, e o povo de Deus era denominado de hebreu. Alguém quer arriscar o que significa hebreu? Essa é mais complicada. Hebreu é o povo do outro lado do rio. Por quê? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento, eles eram um povo nômade. E quando você vai ler a Bíblia, você lembra que eles viviam de tenda em tenda, caminhando, se movimentando. O povo hebreu era um povo nômade. O povo começa a brigar por territórios. O povo hebreu contra o povo cananeu e filisteu em sua maioria. Você lembra quando você está lendo a Bíblia e aí você começa a ver lá que o povo filisteu se levanta contra o povo de Israel? Até então os hebreus começaram a ter essa briga por território. E você acha que essa briga terminou nos dias de hoje? Aqui vai uma curiosidade histórica que todo cristão precisa saber. A briga de hebreus e filisteus hoje é a briga da nação de Israel contra a Palestina. Os filisteus hoje são o povo da Palestina. Então, começa a acontecer, o povo começa a se perder. Brigas, guerras, domínio, o povo hebreu começa a se perder. E então, Deus vê a necessidade de levantar um homem para que pudesse trazer de volta a reconciliação, que pudesse trazer de novo a aliança de Deus com o homem. Quem foi esse rapaz? Abraão. Ele foi o primeiro homem que foi estabelecido por Deus para desde o Éden restabelecer a aliança de Deus com o povo. Abraão, quando ele é chamado de pai da fé, é porque ele foi esse homem, o primeiro, o patriarca. Patriarca vem de pai, usado para restabelecer essa aliança de Deus com o povo. Até aqui estamos todo mundo junto? Abraão, então, ali, ele é usado por Deus para trazer isso. E patriarca, mais uma vez, ele vem de pai. Esse homem, ele foi usado por Deus para desbravar uma aventura. A gente não vai entrar em todas as histórias, mas você conhece a história de Abraão. Desbravar uma aventura saindo de um lugar, indo para um lugar que ele nem sabia para onde era. E Abraão significa pai de multidões. Agora, sabe o que é curioso? Imagina só, se eu puder usar o nosso Abraão que está aqui presente hoje de exemplo. Pai, vem aqui só para a gente representar. Eu acho que é o mais perto da idade de Abraão que a gente vai ter essa noite. Abraão, ele chamava, o nome Abraão significa pai de multidões. Agora imagine você chegar para Abraão, né? Chegar e falar, qual o seu nome? Ele fala, pai de multidões. E você fala, quantos filhos você tem? Ele fala, nenhum. Abraão, ele tinha uma fé e por isso ele foi um patriarca
tão tremenda que ele, além de não ter filhos, ele tinha esse nome, esse estigma que o próprio Deus tinha dado para ele. E então, confiando na promessa, Abraão, ele gera o seu primeiro filho, Isaac. Você vai ser o Isaac essa noite. Abraão gera o seu primeiro filho, Isaac. Isaac foi considerado o segundo patriarca. Mais uma coisa que todo cristão deve saber. Por que o segundo patriarca? Se o primeiro, Abraão, foi o primeiro pai a trazer o fundamento da reconciliação de Deus com o homem depois do Éden, Isaac era o predecessor, o segundo depois de Abraão. Ele precisava continuar essa promessa e por isso que o nome dele é o filho da promessa. Isaac então tem o seu filho e 2 gêmeos. A gente só está com um gêmeo hoje à noite aqui, está lá no fundo, então pode ser você. Abraão gerou Isaac e Isaac gera então Jacó. E Jacó é o terceiro patriarca. Agora sabe o que é curioso? Jacó, ele consegue a primogenitura, você sabe, do irmão mais velho, Esaú, e era para ser Abraão, Isaac e Esaú o patriarca. Mas por uma trapaça de Jacó, ele consegue a primogenitura, então ele se torna o terceiro da linhagem desde Abraão, que está trazendo o povo de volta até Deus. Estamos juntos até aqui? Jacó, ele, por sinal, fazia muitas trapaças, não só essa, ele se enrolava em muitos conflitos. E Jacó, então, ele teve as 12 tribos de Israel. E um dia, numa luta, enquanto ele ainda era Jacó, numa luta com um anjo, Deus transforma, e agora você vai entender algo que talvez você não entendia no Antigo Testamento. Numa luta com um anjo que ele está ali brigando, Deus transforma o nome dele de Jacó para Israel. Então, em Jacó, o último patriarca, há algumas linhas teológicas, e que eu só vou pontuar isso, não vou entrar nisso, que dizem que José é o quarto patriarca. Mas quando a Bíblia fala, ele fala o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. No último patriarca, ele se transforma em Israel, porque dali ia nascer uma nação do povo de Deus, escolhida pelo povo de Deus. Então preste atenção quando lê o Antigo Testamento, porque às vezes vai ter a palavra Israel se referindo à nação e Israel se referindo a Jacó. Aí dá uma confundidinha, você lê o contexto e percebe se está falando do Daniel Monteiro ou se está falando da nação de Israel. Não se esqueça disso. Eu estou trazendo elementos visuais para sempre quando você bater o olho na Bíblia, sua memória trazer algo visual. Jacó então tem as 12 tribos e um desses filhos, José, é o filho vendido pelos irmãos. E aí José, vendido pelos seus irmãos, se José que é moderno, não. José, vendido pelos seus irmãos, vai de escravo para o Egito. Agora perceba que começa, então tinha Abraão, Isaac, Jacó e Deus tentando mais uma vez. O Antigo Testamento é Deus tentando trazer uma aliança. Antigo Testamento significa antiga aliança com o povo. Aliança que foi perdida no Éden. Então José, ali no Egito, ele, como você sabe, vai para a prisão e se torna ali governador, ao lado de Faraó. José alimenta os seus irmãos em um símbolo de perdão ali com eles. Acontece aquela história linda. E José, enquanto era vivo, ele abençoava o seu povo. Porque ele era assim com o Faraó. Então José tinha autoridade para abençoar o seu povo. Mas como todo mundo, José um dia morre. E aí o que acontece então? Depois desse tempo da morte de Faraó, o que você imagina nessa linha que você está construindo na sua mente? Perceba que a gente já passou Gênesis, a gente agora está entrando em Êxodo. José então morre junto com o Faraó e outros faraós começam a tomar o poder.
Outros faraós tomando poder. Você já viu quando acontece, quando o país está com um bom governo e de repente outras pessoas começam a tomar o governo, uma cidade está indo bem, de repente entra um outro prefeito, ele faz o que quiser. Agora o pessoal está falando que Sorocaba está parecendo uma cidade internacional, né, que tem tudo lá em Sorocaba. Se aquele prefeito sair, muito difícil entrar um prefeito muito bom daquele jeito. Então começa a acontecer exatamente isso. Os faraós começam a dominar o povo de Deus, o povo hebreu. Começa então ali já também instituído uma nação, porque as 12 tribos de Israel já tinham sido geradas por Jacó. E o que acontece? O povo começa a ser subjugado, escravizado, humilhado durante anos. O que Deus faz? O que ele fez em Abraão, em Isaac, em Jacó. Eu vou escolher um para poder ser aquele que vai trazer o relacionamento meu com o povo. Eu preciso levantar um homem novamente, porque o povo se perdeu. Então ele levanta Moisés. Moisés é levantado, cresce na cultura egípcia, aprende todo o linguajar, ele foi criado para ser um príncipe do Egito. Mas Moisés se compadece do seu povo que está sofrendo e sendo humilhado. E agora quando você abrir para ler Êxodo e for ler a história de Moisés, Êxodo significa saída. Quando você for ler a saída, a libertação do povo, você está entendendo que Deus está usando mais um homem para poder reconciliar com a sua criação. Moisés então é criado, nascido ali nos palácios do Egito, até um dia em que esse homem, ele recebe um grande plano de libertação daquele povo, e ele começa ali aquela questão com o faraó, das pragas do Egito, com o fim de que o povo saísse para cultuar a Deus. E sabe, ele passa 40 anos no deserto, e ele vê de tudo. Alguém pode citar coisas que aconteceram no deserto, nesses 40 anos? Bezerro, vamos citar coisa boa, bezerro de ouro, mas foi uma das coisas também. Maná, coluna de fogo, a nuvem, as codornizes também. Acontece muita coisa linda no deserto. E Moisés está levando o povo para uma terra onde eles voltariam com liberdade a servir ao Deus dos céus, a Yahvé, chamado no hebraico ali por aquele povo. E sabe o que acontece? Desde a abertura do Mar Vermelho, tudo era para que o povo visse e conhecesse o Deus dos céus. Mas você sabe muito bem qual foi o fim dessa história. Mais uma vez, o ser humano se afastando e se distanciando de Deus. Então com Moisés o povo chega até ali a porta de Canaã. Moisés não entra e vem seu predecessor. Quem? Josué. Josué é um homem jovem até então. O povo chega à terra prometida. Agora imagine a cena. Quando você está ali, você terminou Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Olha tudo que a gente percorreu com essa história. E você está entendendo, não está? Em nome de Jesus, você está entendendo, e às vezes você abre e lê Levítico e fala, o que é isso daqui? Agora, entendendo o que está acontecendo, a sua leitura vai facilitar, em nome de Jesus. Você percorreu tudo isso, e então você chega no livro de Juízes. E se eu te perguntar o que se trata o livro de Juízes? O livro de Juízes, quando eles chegam na terra de Canaã, eles precisam se organizar. Chegou na terra prometida, passou 40 anos caminhando no deserto. Chega então na terra prometida, vamos nos organizar. E para isso, quem que a gente vai levantar? O nome do livro, Juízes. Todo livro que você lê de Juízes, a história, você pode, alguém que pode citar, pode ir falando em voz alta, nomes de juízes. Débora, falaram uma mulher, feliz dia da mulher, uma salva de palmas para as mulheres. Sansão, Samuel, ele foi um sacerdote, quase, bateu na trave. Tem um que começa com O. Muito bom, quem falou?
Parabéns, Ricardo, é isso aí. Otoniel, que foi um homem, um juiz também de Israel. Quando você está lendo a história de Juízes, você precisa entrar no livro pensando que o povo estava se organizando para cumprir a promessa de Deus. Então, Sansão, talvez você não sabia, você só sabia que ele caiu lá na sedução de Dalila. Mas Sansão foi chamado para julgar e organizar o povo. E pensa só, se ele estava organizando o povo. Se ele estivesse organizando o povo, ele não teria caído, né, na sedução de Dalila. Sansão, Débora, Otoniel, esses homens, inclusive quem falou Samuel, só uma curiosidade à parte, foi o único homem que ele era sacerdote, juiz e profeta. Ele era os três. Era um homem muito bom, mas a gente vai chegar nessa parte, que já está chegando inclusive, que acontece então que eles se organizam ali em Juízes e estava tudo bem. Mas com o povo de Deus está satisfeito? Nunca. O povo de Deus nunca fica satisfeito. Você percebe que tudo que acontece até nos dias de hoje, se você levar para a sua vida, o povo de Deus recebe as bênçãos. A gente já recebeu tudo em Cristo Jesus e nunca está bom o suficiente. O maná não estava bom, a água não estava boa, nunca teve bom. Agora, estava bom os juízes? Lógico que não. A gente quer um rei. Olha as nações ao nosso redor, Deus. E eles começaram a cutucar quem? Samuel. Ô Samuel, olha as nações ao nosso redor. Todo mundo tem rei. Ô Samuel, todo mundo aqui tem um poder governamental, um poder bélico. E a gente, questão de juiz esquisito aqui. A gente quer um rei. Deus gostou dessa ideia? Porque Deus se entristeceu, Deus que tinha organizado daquela forma. Então começa a partir disso a era dos reis de Israel. Quando você abrir sua Bíblia, olha a viagem que nós estamos fazendo. Todo mundo entendeu até Juízes aqui? A gente prossegue então para os livros dos reis e crônicas. Começa então a era dos reis. E aí você, quando vai abrir a Bíblia em 1ª e 2ª Reis, às vezes você cansa de ler, porque era um rei pior que o outro. Na verdade, os 3 primeiros reis, só para você ter uma noção, Israel era uma coisa só. Era como essa folha, era um bloco só. E teve só 3 reis de Israel enquanto um bloco, enquanto um país só. O primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E então Deus fala para Samuel, por causa da desobediência de Saul, eis que eu levanto outro rei de Israel. O segundo rei, quem é? Davi. Davi, com todos os seus defeitos, era um homem segundo o coração de Deus. E quando você lê agora a história de Davi, você já sabe mais uma coisa. Quando Davi estava reinando, Israel era um só. Era uma nação. Então Davi morre e quem toma o trono? Salomão. Os 3 reis de Israel, perdão, foi Salomão que arrumou esse tanto de mulher. Eu acho que eu falei Saul. Foi Salomão que arrumou esse tanto de mulher. E o último rei de Israel, Salomão morre, e aí? Aí às vezes tem gente que acha que acabou aqui a história de Israel e não sabe o que aconteceu depois. Os 2 filhos, na verdade um mais problemático, Roboão, filho de Salomão, começa a dar trabalho, ele ia herdar o trono. E aí o que ele faz? Por conselhos maus, Roboão começa a subjugar o povo e ele começa a se ensoberbecer. E ele fala, se vocês acham que o meu pai era ruim, é porque vocês me conheceram. Então o que acontece com isso? O povo de Israel começou a ser humilhado novamente e Israel se divide. Isso aqui, todo mundo parou na história de Salomão. Isso aqui é importantíssimo para a gente entender a aliança de Deus. Israel se divide em reino sul e reino norte. Quando você lê a Bíblia, vai ter diversas menções a Judá. Alguém lembra, lendo o Antigo Testamento, de falar o reino de Judá? E depois ele separa também, fica Israel ali e Judá. Com isso, o que acontece? O reino norte era Israel e o reino sul é Judá. Agora, quando você lê isso, você entende que aconteceu uma ruptura por causa do filho de Salomão. E aí começa a ter rei no reino sul e rei no reino norte. Quando você está lendo o livro de Reis, você vai perceber que fala assim, e o rei de Judá
feriu os preceitos do Senhor, começou a idolatria e foi mal aos olhos do Senhor. Aí o outro capítulo vai falar, e o rei de Israel, está falando dessa diferença, dessa divisão. Aí o povo se dividido, gente, casa dividida não prospera. Os reis eram horríveis. Teve alguns reis que foram bons e agradáveis aos olhos do Senhor. Alguém sabe o nome de alguma exceção? Asa, Josias, Josafá, Ezequias. Pouquíssimos reis que foram bons. O resto estava sempre voltando para a idolatria. E eu te pergunto, Deus abandonou o povo? Deus sempre usando um homem para trazer um de nós, carne como nós, para trazer essa aliança. Mas não dava certo, o povo se rebelava. E eu estou chegando no final, que eu falei 30 minutos, já foi 20. Gente, acontece essa divisão, e você lê o Reis, 1 Reis, 2 Reis, e você começa a ficar entristecido com aquilo, porque a idolatria começa a tomar conta do povo. Chega a um nível tão alto de idolatria que eles começam a adorar um deus chamado Moloque, e eles oferecem as suas crianças diante de Moloque. E não acho que terminou isso. Hoje existe muito sacrifício de feto para deuses, para orixás, para entidades. A hora que você está lendo o Antigo Testamento fica meio assustado, mas a hora que você vai olhar os dias de hoje, não muda muita coisa não. O povo vira uma idolatria que só. E aí Deus começa então a trazer o seu juízo sobre o povo. E Deus sempre falava, olha, eu vou fechar os céus sobre vocês. A terra não vai dar o seu fruto. Me temam, voltem, se arrependam. E o povo nada. Até então que Deus manda os exílios. Os exílios foram cativeiros. O povo de Deus foi levado por nações maiores que eles para cativeiros. E dos exílios nascem os profetas. Aí você entra, você tem na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, e você veio na primeira aula, abre a primeira divisão. Você tem os profetas maiores, os profetas menores, que você anotou na primeira aula. Se você não anotou, depois pegue com alguém para olhar na capa da sua Bíblia. Você percebe que até aqui, deixa eu ver a sua que está anotada bonitinho. Você percebe que até aqui a gente caminhou por essas pessoas, e quando nós chegamos nos profetas, os profetas também, alguns são chamados de profetas do cativeiro, profetas do exílio. Você pode citar nomes de alguns profetas que foram levantados nos cativeiros? Jeremias, Isaías, Daniel, tem mais, um monte, Ezequiel. Eram homens que foram levantados no cativeiro. Enquanto o povo de Deus estava exilado, eles foram levantados para poder dizer não só de coisas do juízo que Deus estava trazendo para aquele momento, mas do juízo dos fins dos tempos que eu e você vamos passar também. Do juízo, do julgamento final de Deus contra a humanidade por essa rebeldia. Então você tem, por exemplo, Joel, que convoca uma assembleia. Você conhece o versículo, aquele talvez mais famoso, que fala, e nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas quando você lê Joel, esse versículo, Deus sempre trazia o juízo, mas ele falava, se vocês se arrependerem, eu ouvirei dos céus. Se vocês se arrependerem, Malaquias, ele diz, mas para vocês que temem o Senhor, se é da sol da justiça, esse daí tem que estar na ponta da língua. Vamos junto, para vós que temeis ao Senhor, trazendo cura e salvação em suas asas. Ele sempre dizia, olha, tem um juízo para vocês que estão na idolatria, mas se vocês me temerem, há salvação. E aquele juízo, muitas pessoas hoje olham o Antigo Testamento e falam, nossa, misericórdia, que Deus que é esse? Não é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus colocava juízo no povo, para o povo voltar e se arrepender diante dele. E o povo, claro que não fazia isso. E então, no fim da era dos profetas, o último profeta, Malaquias, que você tem aí na sua Bíblia. Deixa eu ver se essa aqui vai ter
a página em branco. Tem alguma Bíblia que depois de Malaquias tem uma página em branco? Acho que essas Bíblias mais compactas talvez não vai ter. Essas de estudos eu acho que já tem. A maioria das Bíblias tem essa página aqui em branco. Ó. Você sabe o que é isso? Sem ser o pastor. É o silêncio de Deus de 400 anos. Irmãos, imagine só aquele povo achando que Deus tinha se esquecido. Deus sempre mandava. Você pode qualquer coisa aqui, ó. Se você quiser escrever pequenininho, 400 anos. Deus ficou em silêncio. E eles deixam essa página em branco. Há quem diz que não tem nada a ver. Mas eu já vi algumas pessoas explicarem que fizeram isso propositalmente para dar essa pausa entre o Antigo e o Novo Testamento, representando o silêncio de Deus. O último profeta levantado no cativeiro declarou coisas sobre o fim, ninguém ouviu. Então Deus fica em silêncio. Mas Deus estava quieto? Deus tinha desistido do povo? Ele estava preparando a primeira página do Novo Testamento. E assim foi o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento com José, mas se achou grávida pelo Espírito Santo. Mais uma vez, e o Novo Testamento começa com mais uma vez, e agora de uma vez por todas, Deus se reconciliando com a humanidade. Você percebe que sem o Antigo Testamento é impossível entender a força do Novo Testamento. Sem você estudar o Antigo Testamento, é impossível você entender o plano redentor de Jesus. Por isso que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, passa a se chamar Novo Testamento. É uma nova aliança em Cristo Jesus. E essa, uma aliança eterna. Uma aliança sem mácula. Quando você começar a ler o Novo Testamento, você começa a ser tomado pela palavra de Deus, em pensar, eu não posso ser desses que viram as costas e quero viver minha vida do mesmo jeito, porque há um Deus que sempre esteve aí sim, se importando sim para a criação, para a humanidade. Então, ao ler o Antigo Testamento e a nós começarmos esses estudos do Antigo Testamento, não menospreze esses pequenos, grandes detalhes, porque é Deus mostrando que desde o jardim, Ele tem interesse em se relacionar com seus filhos. Não é um Deus apartado, não é um Deus longe, mas é um Deus relacional. Esse é o nosso Deus. Amém?